Muito bem, queridos, nós temos falado nesses últimos domingos sobre a vida sustentável e chegamos hoje ao 10º mandamento da lei de Deus. Que maravilha! Eu fico imaginando que quando nós começamos a falar sobre os 10 mandamentos lá atrás, você pode ter pensado assim, puxa vida, mas 10 mandamentos, nós vamos passar 10 domingos falando sobre esse assunto. Mas como o tempo passa muito depressa e os 10 mandamentos têm tanto a ver com a nossa vida, mais uma vez nós vimos que o tempo passou depressa e que Deus tem falado de maneira muito especial e poderosa ao nosso coração na reflexão dos 10 mandamentos. E hoje, no último dos mandamentos, mandamento número 10, nós vamos falar sobre a felicidade nas coisas que Deus tem nos dado. Sou feliz com tudo o que tenho. E se você parar um pouquinho para pensar, você vai descobrir, vai identificar, vai chegar à conclusão que nós temos muito mais do que merecemos, que nós temos muito mais do que precisamos. Quando afirmamos assim, sou feliz com tudo que tenho, não deve nos levar à sensação de que temos pouco, muito pelo contrário, deve nos levar à sensação de que temos muito. Deus nos tem dado muito, e nele, no Senhor, nós precisamos encontrar satisfação. O grande problema é que a crise do ter, o poder do ter, a sedução do ter, contaminou o coração do homem. As pessoas vivem em função do ter e nunca se sentem plenamente satisfeitas com aquilo que têm. E Deus tem nos dado muito. É muito provável que quando você hoje foi almoçar, você viu ali na mesa muito mais alimento do que você precisava para a sua sobrevivência. Quando você abriu o seu armário para escolher uma roupa para vir para a igreja agora à noite, você encontrou ali muito mais do que você precisava. Quando você abriu sua sapateira, você olhou para o tanto de sapato que tem ali e se lembrou que não é uma centopeia. E tem muito mais sapatos do que aquele que você verdadeiramente precisa. Enfim, tudo que Deus tem dado para a gente nos faz concluir que o Senhor tem dado muito mais do que precisamos. Muito mais do que podemos imaginar. E aí, como hoje é o último domingo sobre esse assunto, eu quero deixar com vocês aqui uma indicação de um livro que foi a grande inspiração para essas mensagens. Mas é uma indicação para você saber as nossas fontes também. Não necessariamente para você comprar, porque esse livro é muito antigo, está esgotado, pode ser que você não o encontre com tanta facilidade, mas eu deixo esse desafio para você. Esse livro se chama A Ternura dos 10 Mandamentos. E o autor trabalha nesse livro cada um dos mandamentos, justamente nessa perspectiva que nós pastores trouxemos para vocês. De que os mandamentos não são uma listinha de pode, não pode, de proibições e permissões. O mandamento não existe para isso. O mandamento é sinal do amor, da misericórdia, da bondade de Deus em preservar a nossa vida e nos guardar do mal, se a gente seguir o que ele está dizendo ali. Então é esse o foco que ele dá no livro. Ele trata os mandamentos na perspectiva do amor de Deus, do amor do Pai. E aí o 10º e último mandamento tem uma mensagem muito importante para a gente. A mensagem de que a nossa satisfação em Jesus deve ser tão grande, tão especial, tão intensa, que nós não devemos cobiçar nada de ninguém em tempo algum. Não devemos permitir que a cobiça tome conta do nosso coração. A cobiça pode nos destruir. A cobiça pode nos levar para um caminho de morte. É isso que a gente vai ver na palavra hoje à noite. E como é que a gente pode se defender, se proteger disso. Então lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17, nós temos o 10º mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Resumindo, o 10º mandamento da lei de Deus é: não cobiçarás. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te render graças porque o Senhor realmente tem feito muito mais por nós do que aquilo que nós merecemos ou necessitamos. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos cercado com tantas bênçãos. Mas mesmo assim, ó Deus, quantas vezes nos sentimos insatisfeitos com a vida que temos.
Que nesta noite, Deus, trabalhe o nosso coração e nos dê uma satisfação plena em Jesus, de tal forma que a cobiça não tenha lugar na nossa vida. Fala conosco, Senhor. Transforma a nossa vida. Perdoa os nossos pecados nesta área. E nos ajude a sermos fiéis ao Senhor na obediência aos mandamentos. Que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Preste bem atenção nesse quadro e como ele pode te preparar para ouvir a palavra do Senhor. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Oi Jesus, tudo bem? Tudo bom. Eu trouxe um presente para vocês. Sério? Por quê? Porque eu amo vocês. Oh, que legal. Isabela, você é a primeira. Nossa, Jesus, uma coca de 250 ml. Jesus, esse presente ele é perfeito para mim. Isabela, não foi fácil achar esse presente para você, mas ele combina com você. Eu amei, Jesus. Celso, Que beleza, vamos lá. sua vez, hein? Nossa! Fala sério, Jesus! 600 ml de coca! Ah, cara, isso é demais. Eu só tenho a agradecer. Puxa vida. Isa, vamos mostrar esse presente pro pessoal, pô. Vamos aí. Vamos, vem comigo. Isabela, algum problema? Não. Quer dizer, Jesus, mais ou menos, né? Poxa, por que você sempre dá o melhor para eles e não para mim? Isabela, eu não estou te entendendo. O que você está querendo dizer com isso? É que assim, Jesus, poxa, eu abri o meu presente e... Ai, tão bonitinho, né? Tão pequenininho, uma coquinha de 250 ml. Aí o Celso abre o presente dele e... Oi, 600. Ah, Jesus, qual é? Agora eu entendi. Aquele é o presente que eu escolhi para o Celso. Mas é aquilo que eu quero, Jesus. Compre uma pra mim. Se é isso que você quer? Isa, tu não sabe que eu ganhei uma coca de 1,5 litro. 1,5 litro dessa maravilha de Deus. Peraí, quem te deu esse presente? Jesus. Jesus te deu esse presente. Sim. Claro. Sabe o que vai acontecer com você? Vai chegar uma pessoa com um presente melhor do que o seu. Você vai ficar muito brava. Lógico que não. Isabela, olha o que eu ganhei. Um upgrade. 3 litros de Coca-Cola. Nossa, isso é demais. É claro que é. Vocês não estão achando que isso é demais, não? Sim. Oi, Jesus. Você é o cara. De nada, Celso. 3 litros. Qual é o seu problema? Por que é sempre melhor pra eles? Por que você nunca dá o seu melhor pra mim? Isabela, eu dei o meu melhor para você. Você não percebe que o presente dos outros está roubando a sua alegria? Não, Jesus. Quem está roubando a minha alegria é você, dando sempre mais pra eles, nunca pra mim. Isabela, este foi o presente que eu escolhi para você. Ah, Jesus, eu já nem ligo mais. Enquanto você não ver além disso, você apenas verá uma lata de coca. Muitas vezes a gente se sente feliz e completo com aquilo que a gente tem recebido de Deus, até ver o que o outro recebeu. A isso, a Bíblia dá o nome de cobiça. O texto que lemos para nossa reflexão hoje, queridos, apresenta para a gente essa declaração eloquente do Senhor, que a gente não deve cobiçar nada de ninguém em tempo nenhum. A cobiça é uma das maneiras de transgredir a lei de Deus, e como a própria palavra do Senhor nos ensina, toda transgressão da lei de Deus é pecado. A cobiça é aquele desejo pecaminoso, revestido com um intuito perverso, um desejo imoderado e, na maioria das vezes, inconfessado e inconfessável de possuir aquilo que o outro possui, sem levar em conta o mérito que o outro pode ter para receber alguma coisa, a graça de Deus presente na vida do outro e também o contexto em que o outro vive. A cobiça é uma ambição ávida e insaciável. Aqueles que estão sendo guiados, aqueles que têm a sua vida guiada pela cobiça, não levam em consideração vínculos afetivos,
não levam em consideração laços familiares. Pelo contrário, pessoas que são movidas pela cobiça fazem de tudo para alcançar aquilo que desejam. Fazendo uma ponte com o Novo Testamento, lá no livro de Tiago, capítulo 1, nos versículos 14 e 15, nós temos 2 versículos aqui que explicam para nós qual é a origem do pecado, a origem da cobiça e qual é o ciclo da cobiça. Vejam que texto interessante. Diz primeiro no versículo 14 que cada pessoa é tentada pela sua própria cobiça. E é a cobiça quem atrai e quem seduz. Somos tentados pela nossa própria cobiça. Diz o versículo 15 que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós aprendemos que na origem, cobiça e pecado estão diretamente relacionados. Um concebeu o outro. E o resultado da prática da cobiça é destruidor para nós. Porque o texto é claro em afirmar que pode nos levar à morte. Ou seja, é um ciclo que pode ter diferentes etapas, que pode ter diferentes características, mas é um ciclo que tem grandes chances de nos levar à morte, a perdas. E isso é muito ruim. Deixa eu dar um exemplo para vocês desse ciclo da cobiça. Nós temos uma pessoa tem um carro. Esse carro é muito bom. Esse carro é muito jóia. Esse carro é muito legal. Esse carro tem 4 rodas. Esse carro tem bancos. Esse carro tem direção. Esse carro tem motor. Esse carro é bonito. Esse carro é relativamente novo. E esse carro é uma maravilha. É o sonho de consumo daquela pessoa. E depois de tanto esforço, tanto empenho, tanta dedicação, ele consegue comprar aquele carro. Coloca o carro na garagem e ele passa praticamente os 2 primeiros meses admirando a beleza do carro. Tira foto do carro, posta a foto do carro no Facebook, tira uma selfie dentro do carro e começa a elogiar cada detalhe que o carro tem. Olha o porta-luvas desse carro, que coisa impressionante. Vejam como o banco é macio. Chama os amigos para dizer, olha o cinto de segurança, a desenvoltura que ele tem. Vejam a porta, os pneus, a roda, o som, que coisa maravilhosa, que carro impecável. E a pessoa está ali simplesmente maravilhada com aquilo que recebeu. Até o momento em que o seu vizinho, que tinha uma garagem um pouco maior, comprou um carro mais novo, mais bonito, maior e melhor do que o dele. Pronto. Num primeiro momento ele critica o vizinho, né? Vira para a esposa e fala assim, tá vendo? Diz que não tem dinheiro para nada, mas já comprou um carro. Num segundo momento ele começa a desqualificar o carro do vizinho. Passa em frente à casa do vizinho e diz assim, mas esse carrão é uma maravilha, mas em compensação gasta, quero ver se ele vai ter condição de pagar a gasolina. No terceiro momento, ele já começa a achar defeito no seu carro, no seu próprio carro. Naquele que era maravilhoso, naquele que era impecável. Já começa a ouvir barulho no que não tem no carro. Manda as crianças ficarem quietas. Escutem, estão escutando o barulho? E parece que dentro do carro tem uma máquina de lavar funcionando. Mas não. Aí ele começa a achar que aquele carro realmente não é muito adequado para a família. De fato, o porta-malas nem é tão grande, porta-malas nem é tão grande assim, nem cabe a nossa geladeira dentro do porta-malas. Então é melhor a gente procurar um outro carro que dê mais conforto à nossa família, que dê mais conforto aos nossos filhos, que os nossos filhos tenham mais segurança. E aquele ciclo vai tomando conta do coração da pessoa. Aí o que ele faz? Não tem dúvidas. Ele procura um lugar onde tem um carro melhor do que o do vizinho, mais caro que o do vizinho, mais gastão que o do vizinho, e compra aquele carrão. E chega em casa, todo garboso, com o bração de fora, buzinando para o vizinho. E aí o tempo começa a passar, queridos, e ele tem o primeiro desgosto com o carro. A primeira tristeza que ele tem com o carro chega exatos 30 dias do dia que ele comprou o carro. Que é o quê? Uma revista. Ele recebe uma revista em casa. Ele olha aquele volume, ele pensa que é uma revista, quando ele vai ver um carnê. Aí com 30 dias, ele começa a pagar. Paga a primeira parcela do carro, aquele sufoco. Paga a segunda parcela do carro,
aquele sufoco. Na terceira parcela, ele precisa reconhecer uma coisa que ele já sabia quando ele comprou o carro, que o orçamento que ele tem não aguenta pagar aquele lá. Porque tem uma diferença muito grande entre ele e o vizinho. O carro do vizinho era o dobro melhor que o dele, só que ele ganha metade do que o vizinho ganha. Isso é um problema. E aí ele descobriu então que ele não tem condição de pagar aquele carro, mas existe uma solução. E não é devolver o carro. A solução é trabalhar mais. Afinal de contas, trabalhando, conquista dinheiro e com dinheiro paga o carro. E aí ele que já saía de casa às 6 horas da manhã e voltava às 7 da noite, agora ele pega um bico para começar às 7h30 num outro lugar e chegar em casa à meia-noite. E quem sabe ainda fazer alguma atividade de madrugada para que ele possa levantar mais algum recurso. E ele começa a trabalhar. E nesse muito trabalhar, ele não tem mais tempo para a esposa, ele não tem mais tempo para os filhos, e a qualidade de vida familiar começa a ruir. E eles começam a ter problemas, e eles começam a ter crises, porque eles não têm tempo mais um para o outro. E passa 1 ano, 2 anos nessa situação, até que um dia que eles chegam a uma conclusão: o nosso casamento se desgastou tanto que nós não temos mais condições de caminharmos juntos. Aí eles procuram o pastor, o líder do PG, o conselheiro de casais, e dizem assim: olha, eu não sei o que aconteceu para o meu casamento chegar ao fim. Eu não sei o que aconteceu para o meu casamento ruir dessa forma. Não houve adultério, nós nunca tivemos uma discussão feia, nunca pegamos no pescoço um do outro, mas o nosso casamento ruiu, o nosso casamento acabou. Eu não sei onde isso começou. Sabem onde isso pode ter começado? Num gesto, numa atitude que demonstra pura cobiça. Aquela cobiça inicial que levou à compra do carro, ao endividamento, ao desgaste. Esse é o ciclo da cobiça. E o final desse ciclo, gente, leva à morte. O final desse ciclo leva a perdas. O final desse ciclo leva a gente a um prejuízo muito grande. Agora, vocês sabem por que esse negócio pega tanto pra gente? Por que esse negócio de sonhar com aquilo que nós não temos pega tanto pra gente? Porque depois da queda do homem, em Gênesis capítulo 3, com o pecado, nós ficamos com um sentimento de vazio. A cobiça, portanto, é uma denúncia de que falta alguma coisa dentro de nós. Você já se sentiu assim em algum momento? Sentiu um vazio grande no seu coração? Você achou que era alguma necessidade, você foi lá, supriu, atendeu, o vazio não foi embora. Você achou que fosse outra necessidade, supriu, atendeu e também não foi embora. Aquele sentimento de que falta alguma coisa. Você queria tanto fazer aquela viagem, quando você voltou da viagem você descobriu que o vazio está lá. Você queria tanto aquela promoção, quando você conseguiu, você descobre que o vazio continua lá. Porque há no nosso coração, na nossa alma, no nosso peito, aquele vazio, aquele sentimento de que nos falta plenitude das coisas. Queremos sempre mais. Agora pode ser que eu esteja falando com pessoas aqui nesta noite, cujo vazio da alma, do peito, do coração, só precisa ser preenchido pela presença de Jesus Cristo. Porque, queridos que me ouvem, se o vazio que nós temos dentro de nós é pela ausência de Jesus, só tem uma pessoa que vai suprir esse sentimento de ausência, de vazio, e o nome dele é Jesus Cristo. Se você sente que falta alguma coisa para você, e o que falta para você é Jesus, você pode comprar o comércio inteiro de Sorocaba, você pode viajar para os melhores lugares do mundo, você pode chegar ao ponto mais alto da sua vida profissional, você pode faltar paredes para você colocar os seus certificados, mas se o vazio que tem dentro da sua alma for um vazio que precisa de Jesus Cristo ali, a única pessoa que pode suprir é Jesus. Comece por aí, por sinal. Não tente suprir esse vazio, esse sentimento de que está faltando alguma coisa, com outras coisas. Não. Mas ocupe esse lugar com a presença de Jesus, porque a cobiça, de alguma forma, é essa saudade que a gente sente do paraíso. A cobiça, de alguma forma, é a saudade que a gente sente de um relacionamento perfeito com Deus, como no Éden. A cobiça, de alguma forma, é uma saudade que a gente sente de alguma coisa que a gente não viveu ainda praticamente.
A cobiça coloca a gente numa condição de viver no mundo irreal, no mundo subjetivo, no mundo imaginário, no mundo fantasioso. Pessoas motivadas pela cobiça, pessoas cujas vidas são ligadas pela cobiça, movidas pela cobiça, são pessoas que usam demais a partícula de condicional se. Se eu fosse tal pessoa, se eu tivesse o mesmo recurso que ele, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um carro novo, se eu morasse num condomínio, se eu fosse para tal lugar, se eu tivesse viajado pelo mundo todo, se eu tivesse tido as mesmas oportunidades que ele teve, se. Esse é o mundo irreal, imaginário, o mundo do ser. A cobiça nos empurra para ele. E quando a nossa vida é guiada por isso, nós nos tornamos escravos da cobiça. O mandamento é claro, é abrangente em dizer que não se deve cobiçar a casa do próximo. E a casa ali não é necessariamente a casa construída, né, material, física, visível. Não cobice nada do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo, não cobice os servos que o seu próximo tem, não cobice os bois que ele tem, o jumento que ele tem. E talvez você pergunte assim, mas como alguém pode cobiçar porventura o boi, o jumento e o servo de alguém? É porque nesse contexto aqui a riqueza, a prosperidade de alguém era identificada de duas formas: pela quantidade de servos que possuía e pela quantidade de animais que possuía. Basta você ler, por exemplo, no livro de Jó, capítulo 1, você vai encontrar ali a descrição de quantos animais Jó tinha. Quando a Bíblia vai descrever a riqueza de Abraão, a maneira como a Bíblia descreve a riqueza de Abraão é dizendo quanto de animal e de terra que ele possuía. Então o que o mandamento está ensinando para a gente é: não cobice nada do teu próximo. Não cobice a prosperidade do teu próximo. Não cobice a riqueza do teu próximo. Não cobice o que o seu próximo tem. Não cobice o que o seu próximo conquistou. Não cobice. Quando olhamos para as páginas das Escrituras, nós ficamos impactados com o poder destrutivo que a cobiça tem. Quando, por exemplo, Miriam e Arão tiveram inveja do relacionamento que Moisés tinha com Deus, e isso trouxe um problema muito grande no relacionamento deles. Mesmo porque invejosos tentam destruir aqueles a quem invejam. Pessoas que cobiçam tentam destruir aqueles a quem cobiçam. Vemos Caim e Abel, por exemplo, ao invés de Caim assumir a mesma postura, a mesma conduta que o irmão teve, não. Ele assumiu a postura mais fácil, porém a postura mais covarde. Ao invés de ele adorar a Deus com a mesma intensidade do seu irmão, ele fez exatamente o caminho oposto. Ele resolveu matar o seu irmão. Vemos Acabe, que cobiçou a terra de Nabote, desejou intensamente a terra de Nabote, e Nabote endureceu, não lhe vendeu a terra, ele não teve dúvidas, matou Nabote para ficar com a terra que ele queria, com a terra que ele cobiçou. Vemos Saul e Davi pelejando, aquela briga terrível, Saul tentando matar Davi, simplesmente porque quando ele entrou na cidade, as mulheres cantavam provocando. Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. O coração de Saul foi tomado de tal forma por inveja do que as mulheres estavam cantando, pela provocação que lhe foi feita, que ele não teve dúvida. Saiu plenamente disposto a matar Davi. E o próprio Davi mesmo caiu no pecado da cobiça, quando estava olhando Betseba ali tomar banho, e caiu em pecado, e matou o seu marido para facilitar as coisas. Meus queridos, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora, porque é muito importante. Davi, ao invés de investir o seu tempo, o seu recurso e a sua vida, amando sua própria esposa, ele resolveu usar o seu tempo, o seu recurso, as suas energias, cobiçando a esposa do outro. E esse não é o assunto que a gente está falando hoje aqui, porque o pastor Marcos Vinícius pregou isso alguns domingos atrás. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito mais fácil, é muito mais econômico, é muito mais viável você lutar e cuidar bem daquilo que Deus te deu, do que você começar a disciplinar a sua vida para tentar conquistar aquilo que o outro tem. Seja a mulher, seja o carro, seja a casa, seja a riqueza, sejam os seus filhos. Ao invés de disciplinar a sua vida na angústia de conquistar aquilo que não se tem, invista a mesma energia para abençoar sua família, seu casamento, as coisas que você tem, e você verá como a bênção de Deus se manifestará na sua família.
O grande problema, queridos, é que a gente tem a mania de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Tem um livro, inclusive, chamado O Mito da Grama Mais Verde, sobre casamento. A gente tem a sensação de que do lado de lá do muro, a grama é mais verde. Você não sabe se o vizinho pintou a grama. Você não sabe se a grama do vizinho é sintética. Você olha a sua grama lá cheia de dificuldade, com formigueiro, todo dia você tem que cuidar, tratar, e a grama do vizinho uma maravilha. Pode ser que ela seja sintética. Pode ser que ela seja artificial. O problema é que a gente olha para lá e quer que a nossa grama seja igual, e aquilo vai virando uma tormenta para a gente. Aquilo vai virando um apuro para a gente. Aquilo vai colocando a gente numa condição angustiante. Por isso que eu gosto do Salmo 126 quando o assunto é esse. Porque no Salmo 126 há um momento que o salmista diz assim: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então, primeiro, a oportunidade de reconhecer o que Deus tem feito pelos outros. Maravilha. Que bom, tem gente que vem trazendo uma notícia boa do que Deus tem feito, mas a cobiça no coração do homem é tão grande que a impressão que a gente tem é que a gente ficou triste pela notícia que o outro teve. A pessoa vem toda alegre compartilhando uma bênção, e a gente joga aquele baldão de água fria por causa da cobiça, da inveja que toma conta do coração da gente. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Reconheçamos o que Deus tem feito pelos outros. Mas o Salmo não termina aí. Depois, no versículo seguinte, ele diz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, é que nós estamos alegres. Essa alegria, essa satisfação que nós encontramos apenas na presença do Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós. Mas, irmãos, precisamos dizer também que a nossa alegria no Senhor não pode estar firmada naquilo que Deus nos dá. Por que quando Ele não dá? E quando a nossa coca é de 250 ml? E a dos outros é de 3 litros? Então, se a nossa alegria em Deus está firmada naquilo que Ele nos dá, de coisas materiais, no momento que Ele não der, a gente vai considerar que Ele pisou na bola com a gente, nos decepcionou, nos frustrou, como a gente viu retratado aqui no quadro. A nossa alegria no Senhor está firmada em quem Deus é. Na presença de Deus. Você se satisfaz nas coisas que Deus tem dado a você, ou você se satisfaz na presença de Deus? Você ora, por exemplo, para pedir coisas a Deus, ou você ora porque você quer ter um momento de comunhão, de intimidade, de conversa com Ele? Pense bem. Porque os nossos relacionamentos interpessoais, muitas vezes são marcados por aquilo que as pessoas podem nos oferecer. Temos a possibilidade de fazer uma amizade, construir um relacionamento com alguém, e muitas vezes abrimos mão porque olhamos para a pessoa e rotulamos, acreditando que ela não tem nada para oferecer para mim. Bom, então se essa pessoa não tem nada a me oferecer, é melhor então nem me aprofundar no relacionamento. O grande desafio que a gente tem, queridos, quando a gente começa um relacionamento, uma amizade, é o desafio de perguntar assim: o que eu posso oferecer para essa pessoa? De que maneira que eu posso abençoar a vida dessa pessoa? Como é que eu posso abençoar a vida daqueles que estão à minha volta? E não como é que eu posso tirar deles? Porque a cobiça é esse desejo, esse sentimento de insatisfação com aquilo que nós recebemos de Deus, que gera ingratidão. Deus, repito, tem nos dado muito mais do que aquilo que imaginamos, do que aquilo que pedimos, do que aquilo que necessitamos. Não podemos quebrar o 10º mandamento cobiçando, porque cobiçar significa colocar o coração naquilo que não é nosso, gente. O pecado da cobiça é o pecado de colocar o coração naquilo que não é nosso. Vamos voltar, por exemplo, do carro, para a gente entender uma coisa importante? Vamos imaginar que o cidadão comprou um outro carro. Um carro melhor, um carro que ele queria comprar. Enfim, agora não está mais em questão a motivação que o levou a comprar. E o valor do carro, o valor da prestação do carro, ele assumiu lá um financiamento de 36 meses para pagar um carro, e ele tem aquele valor, cabe no orçamento dele. Ele foi até a loja e descobriu que o valor do carro financiado cabe no seu orçamento.
A única coisa que ele não sabe é se durante o período de 36 meses, é se ele vai ficar desempregado ou não. Mas ele olha para o valor do carnê e olha para o valor do seu salário e diz, opa, agora é possível, beleza. E ele passa os 36 meses pagando o seu carro, legitimamente, vai embora. Sabe qual é o maior anseio que ele tem no coração quando ele vai pagar a última parcela desse financiamento? Sabem qual é? Qual é? Vamos fazer outro. Agora que eu terminei de pagar, onde é que eu posso gastar? De que maneira que eu posso me endividar? Por quê? Porque a gente está sempre colocando o coração naquilo que não é nosso. A cobiça pode nos levar, inclusive, a uma postura de rebeldia à vida. Rebeldia com a aleatoriedade da vida. Rebeldia com o senso de justiça da vida, que a gente não explica. São coisas de Deus. Por que que um recebeu a coca de 250 e o outro 3 litros? A cobiça nos dá deixa o nosso coração amargo com essas coisas. Porque nós vivemos num mundo de partilhas desiguais. Vivemos num mundo de partilhas injustas. Vivemos num contexto onde poucos têm muito e muitos vivem com pouco. E a gente tem dificuldade de assimilar isso. É difícil para a gente. Não podemos permitir que a cobiça tome conta do nosso coração. Mesmo porque, queridos, deixa eu exemplificar a cobiça aqui. A cobiça é um veneno. E veneno mata. E só tem uma esperança para você combater o efeito do veneno. Qual é? Usando o antídoto correto. Então eu quero deixar para vocês aqui nesta noite 4 poderosos antídotos contra o veneno da cobiça. 4 poderosos antídotos contra o veneno da cobiça. O primeiro deles, o primeiro antídoto contra a cobiça, é o antídoto da gratidão a Deus. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado a você e feito por você. Pare de olhar aquilo que você não tem. Pare de olhar aquilo que você gostaria de ter e olhe para o seu lado e reconheça o quanto Deus tem feito na sua vida. Há um hino antigo, tradicional, que diz que se nós nos propusermos a contar as bênçãos que recebemos do Senhor, nós não chegaremos à conclusão, porque elas são muitas. Conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Então o primeiro antídoto contra a cobiça é o antídoto da gratidão a Deus. Porque cada pão que aparece na nossa mesa, cada camisa que aparece no nosso armário, cada calçado que aparece na nossa sapateira, cada coisa que Deus tem nos dado, cada necessidade suprida, é uma manifestação clara de que Deus é bom, como nós cantamos aqui, de que Deus é amoroso, de que Deus cuida de nós, de que a providência do Senhor se manifesta todos os dias da nossa vida. Nada tem nos faltado. Porventura lhes faltou alguma coisa? Nada tem nos faltado. Sejamos gratos a Deus por isso. E gratos, irmãos, gratos antes e acima de tudo pela maior de todas as bênçãos que nós recebemos de Deus. Qual é a maior de todas as bênçãos que recebemos de Deus? A salvação em Jesus. Tem gente que se lembra de agradecer, agradece pelo alimento, agradece pela roupa, agradece pelo cachorro, agradece pelo trabalho, tudo isso é lícito, agradeça mesmo. Mas meu irmão e minha irmã, nós temos razões para todos os dias de manhã, quando a gente acordar, dizer: Senhor, muito obrigado pelo maior de todos os presentes que o Senhor me deu. Muito obrigado pelo mais maravilhoso de todos os presentes. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor me deu. Muito obrigado por esse presente tremendo, que não veio num pacote bonito, mas veio numa cruz suja. Muito obrigado por esse presente maravilhoso que não cheira a perfume importado, mas cheira a sangue coagulado. Muito obrigado por esse presente tremendo que o Senhor me deu, que não vem num visual bonito, mas tem sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Senhor, muito obrigado por esse presente tremendo que o Senhor me deu, que não me faz lembrar de vida, mas me leva à consciência do que é morte. Senhor, muito obrigado por Jesus, teu Filho, que entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, morreu na cruz em meu lugar e ressuscitou e está vivo hoje. E esta é a maior bênção que nós recebemos. E só com esta bênção, só nesta bênção,
já poderia estar toda a plenitude de satisfação da nossa vida. Por uma razão muito simples, irmão. Você pode não ter pão no seu armário, mas se você tiver Jesus no seu coração, você está em paz. Você pode não ter saúde nos seus exames, mas se o Senhor estiver com você, você está em paz. Você pode até não ter amigos e familiares próximos a você, mas você tem a presença de Jesus que supre as necessidades. Tudo o que nós precisamos é da presença de Jesus e devemos ser gratos a Ele, porque Ele entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar naquela cruz. Segundo antídoto que eu quero compartilhar com vocês é o antídoto da solidariedade. Porque a partir do momento que eu reconheço quanta coisa boa Deus tem feito na minha vida, em algum momento eu preciso dividir isso. Em algum momento eu preciso repartir isso. Em algum momento eu preciso oferecer. E é oportuno falar sobre isso porque nós estamos vivendo justamente esse mês o projeto Oferecer da igreja, na Vila Garcia, em Votorantim. Ontem mesmo aconteceu. E é uma oportunidade que a gente tem para oferecer do muito que Deus tem nos dado. E eu não me refiro apenas a valores, a bens. Eu me refiro a dons, a talentos, a capacitação. Quanta coisa boa Deus tem colocado na sua vida, irmão. Se você está procurando uma oportunidade para ser solidário com alguém, faça isso através do projeto Oferecer. Faça isso no seu dia a dia. Compartilhe um pouco da sua profissão. Compartilhe um pouco dos seus dons. Compartilhe um pouco das suas competências. Compartilhe um pouco daquilo que você sabe fazer bem. Vai fazer uma diferença tremenda na vida de alguém. Se a única coisa que você tiver para compartilhar é um abraço, está valendo. Mas compartilhe. Deus tem feito muito por nós. Deus tem nos dado tantas coisas. Vamos dividir com alguém. Lembrando de algo muito importante. Aquilo que nós oferecemos a alguém precisa ser alguma coisa que tem valor e importância para a gente também. Porque aquilo que se equivale ao lixo para nós, é lixo também para o outro. Quer dizer que está tendo projeto Oferecer? Tem um fogão lá em casa. Ele está entupido, já explodiu 3 vezes. Toda vez que você liga ele, pega fogo na casa. Mas pode ser útil para alguém, não pode, pastor? Não. Se você precisar de um carreto, o carreto estaciona na sua casa, põe na caçamba e joga num lugar onde não faça mal para ninguém. Eu tenho uma camisa que só tem um furinho aqui na frente. Será que serve para alguém? Pessoas que têm necessidade não têm frio. Pessoas que têm necessidade só precisam de um sapato necessariamente que não tem mais condição de usar. Às vezes o que Deus quer que a gente faça, dentro das nossas possibilidades, é ir lá e comprar uma camisa nova para dar para alguém. Daquelas tantas que a gente compra. Às vezes o que Deus quer que a gente faça é dar alguma coisa nossa, que tem um valor muito grande para a gente, para oferecer para alguém. Porque a solidariedade ao próximo é um antídoto poderoso. Poderoso contra a cobiça. A solidariedade ao próximo mostra que quem manda no nosso coração não é a cobiça. Não quero ter tudo para mim. Terceiro antídoto. Seja plenamente satisfeito em Jesus. E aí eu volto para o texto que o Milton compartilhou com vocês no início do culto, de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Quando ele apresenta ali um exercício para viver contente. Ninguém, queridos, vive contente naturalmente por uma situação ruim. Vive? Que alegria, estou desempregado. Que ótimo. Coisa boa. Fazia tempo que eu não ficava doente. Que maravilha, já fiquei doente. Não vejo a hora de ir para o hospital. Coisa boa, que felicidade. Rapaz, meu casamento está numa crise. Que bom. Parecia que não ia chegar nunca essa crise. Vou até postar uma foto da crise no Facebook. Vou postar ali com o meu currículo que eu estou desempregado. Facebook não é lugar de fracassos, né? Facebook é lugar de sucesso. Satisfação em Jesus significa dizer que nós, a exemplo de Paulo, aprendemos a viver contente em toda qualquer situação. Em fome, em escassez, em abundância, já fui humilhado, já passei por isso, já passei por aquilo. Eu aprendi. Gostei muito da ligação que o Milton fez com o provérbio, com a expressão, vivendo e aprendendo. Como é que se aprende a ser contente em toda e qualquer situação? Vivendo. Mas aprendi. Faça o exercício de aprender
a viver contente em toda e qualquer situação. Quarto e último antídoto que eu vou compartilhar com você é o antídoto da coragem. Coragem para a vida. Se você pretende derrotar a cobiça, é preciso você enfrentá-la com o antídoto da coragem para a vida. E coragem aqui em dois aspectos. Primeiro, coragem para viver o mundo real. Que eu já disse anteriormente que a cobiça nos mantém no mundo imaginário, no mundo ilusório, no mundo fantasioso, no mundo que não existe. E para viver o mundo fantasioso, irmãos, a gente não precisa de coragem, ok? Agora, para viver o mundo real, a gente precisa. Então, coragem para viver. Segundo, sobre coragem, é preciso ter coragem também para não viver de braços cruzados. Porque, afinal de contas, o pastor falou que lá no 10º mandamento é a cobiça, é o desejo, e é pecado. E eu não posso desejar nada, eu não posso querer nada. Então eu vou cruzar os meus braços, deitar a minha cabeça no travesseiro e esperar o mundo acabar. Não é isso que o 10º mandamento está ensinando para a gente. Nós precisamos querer, nós precisamos desejar, nós precisamos ambicionar. O 10º mandamento não é uma foice para podar o seu querer, mas ele é um cabresto para nos ensinar a dominá-lo e para dizer quem é que reina na nossa vida. Não é a cobiça, não é o diabo, nem tampouco somos nós. Quem domina a nossa vida é Jesus Cristo. É Ele quem controla, é Ele quem domina, é Ele quem determina. É Ele quem coloca o nosso querer debaixo do querer dEle. Lembram-se da oração de Jabes ou Jabez, por exemplo? Senhor, eu quero que o Senhor me alargue as fronteiras. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero que o Senhor abra a minha visão. Senhor, eu quero que o Senhor me dê paz. Senhor, eu quero que o Senhor me leve além. Ele pecou nessa oração, gente? Claro que não, porque ele teve ambição. O que é ambição? Ambição é aquele desejo intenso que a gente tem pelas coisas, e não é necessariamente pecaminoso. Aí tem a ganância. A ganância é aquele desejo intenso que a gente tem por querer coisas que sejam absolutamente para nós. E por fim aparece a cobiça. O que é a cobiça? A cobiça é aquele desejo intenso que a gente tem de querer as coisas passando por cima da cabeça dos outros. Então ambição, ganância e cobiça são coisas diferentes. E a gente precisa aprender a se relacionar com elas. E sobretudo, precisamos ter coragem para lidar com elas. Não quebremos o 10º mandamento. Não quebremos nenhum dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos existem para nos preservar. E como hoje é a conclusão dessa série toda de 10 mensagens, eu vou compartilhar com vocês duas conclusões. A primeira delas é a conclusão da mensagem de hoje, sobre a cobiça. E apresentar esse texto de Deuteronômio para você, meu irmão, e se ele não te convencer de que a cobiça pode gerar a morte, eu tenho consciência de que nenhum argumento que eu usei aqui nessa noite vai convencer. Deuteronômio capítulo 7, versículos 25 e 26 dizem assim: a prata e o ouro, no contexto que não são seus, não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces nele. Tem muita gente vivendo enlaçada naquilo que cobiçou. Tem muita gente vivendo endividada por aquilo que cobiçou. Tem muita gente vivendo enrolada por aquilo que cobiçou. Não te enlaces nisso, porque tudo isso é abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável na tua casa, para que você não seja amaldiçoado. Não coloque fruto de cobiça na sua casa, para não ser amaldiçoado por isso. Mais claro do que esse texto, né? Cuidado para o desejo da cobiça não te levar para sua casa aquilo que Deus nunca abençoou, nunca consagrou, nunca foi santificado. E se tem alguma coisa na sua casa, na sua vida, que é fruto de cobiça, libere esse negócio logo. Deixa a sua vida andar. Deixa Deus cuidar de você. Há um monge do 4º século, chamado Claudino, e ele definiu certa vez o que é o pobre. Ele disse que o pobre não é aquele que não tem. Pobre é aquele que acredita nunca ter o suficiente. Pobre, ou o homem que cobiça, necessariamente, é sempre pobre.
Por isso, meus irmãos, não queiramos ser quem não somos. Como ouvimos recentemente num congresso que participamos, seja a melhor versão de você mesmo. Não queira ser ninguém. Não queira viver a vida de ninguém. Não queira ter o que o outro tem. Seja a melhor versão de você mesmo. Glorifique a Deus com aquilo que Ele te deu, com aquilo que Ele fez de você em nome de Jesus. A cobiça é perigosa. A cobiça é um dos pecados capitais. A cobiça é um vício da alma. A cobiça é um dos pais dos demais pecados. Basta você puxar na sua memória aí os 10 mandamentos e você vai descobrir que de alguma forma a cobiça está por trás de todos eles. O adultério começa na cobiça, a mentira começa na cobiça, o furto, o homicídio, tudo isso começa na cobiça. A falta do descanso no sábado, no dia do Senhor, tudo isso é por conta da cobiça. Então essa é a conclusão para a mensagem desta noite. Mas eu quero fazer aqui algumas observações finais sobre os 10 mandamentos como um todo. Dizer para vocês que, para que eles se apliquem à nossa vida, nós precisamos entender que os 10 mandamentos não compõem uma lista onde a gente pode escolher o que a gente quer e abrir mão daquilo que a gente prefere. Tem gente que olha para os 10 mandamentos assim: bom, 10 é demais, então eu vou escolher uns 3 aqui para viver bem. Porque é melhor viver bem 3 do que errar nos 10. Está certo essa lógica? Essa lógica é do diabo. 10 mandamentos não são uma lista onde a gente pode escolher o que a gente quer fazer. São todos os mandamentos para todo o tempo. Segundo, os 10 mandamentos precisam ser aplicados na nossa vida, porque lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18, diz, de maneira única nas Escrituras, que as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus e entregues a Moisés, para que ele levasse para o conhecimento do povo. E se foi escrita pelo dedo de Deus, significa alguma coisa muito importante para a nossa vida, que a gente precisa respeitar, zelar, que é a expressão clara da vontade de Deus para nós. Terceiro, o maior desafio que a gente tem com os mandamentos, queridos, não é o desafio de interpretá-los. O maior desafio que a gente tem com os mandamentos é da obediência. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você responde sinceramente aí no seu coração. De fato, houve alguma coisa que você ouviu os pastores pregando aqui nesses últimos 10 domingos que você nunca tinha ouvido na sua vida? Não estou me referindo a ilustrações, biografias, exemplos, ilustrações que trouxemos. Estou dizendo ao conteúdo das mensagens. Teve alguma coisa que realmente foi novidade para você? Quantos por cento de tudo que você ouviu em termos de conteúdo foi novo? Isso significa que o maior desafio não é o desafio de interpretar, de saber, de conhecer, mas é de obedecer. E mandamento a gente não discute, mandamento a gente obedece. Quarto, os mandamentos precisam ser levados a sério também, queridos, porque eles têm uma dinâmica interessante. Primeiro são 10 mandamentos. Aí os 10 mandamentos são divididos em 3 partes. Os primeiros do nosso relacionamento com Deus, há um no meio do nosso relacionamento com a família, e os últimos dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Só que quando Jesus vai falar sobre os 10 mandamentos, ele pega os 10 mandamentos e os resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, entendimento, força, alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Ele resume em 2. Se você já estudou, já leu alguma coisa a respeito de 5 propósitos da igreja que nós usamos e aplicamos aqui, facilmente você se lembrará que o alicerce dos 5 propósitos são os 2 mandamentos resumidos por Jesus. Ou seja, obediência à lei de Deus é uma maneira de viver como igreja. Alguns propósitos ligados ao nosso relacionamento com Deus, alguns propósitos ligados ao nosso relacionamento com o próximo, mas com uma ligação muito forte. Por fim, não permita que essa semana passe
sem que você olhe para os 10 mandamentos e identifique na sua vida quais são as áreas que você precisa começar a trabalhar e mexer. E aí eu quero sugerir 3. Quero fazer um desafio para você essa semana, pegar os 10 mandamentos, escrever num papel. Ah, mas eu tenho a Bíblia, eu tenho um celular. Eu queria desafiar você a escrever, que ajuda no exercício de pensar. Quando a gente está escrevendo, a gente está pensando, a gente está memorizando. Coloca no papel os 10 mandamentos. Faz um X em 3, que são os maiores desafios para você. Quais são os 3 mandamentos que têm sido mais desafiador para você cumprir? Talvez não seja o não adulterarás. Talvez seja o não dirás falso testemunho. Talvez seja o não cobiçarás. Talvez seja não usar o nome de Deus em vão. Talvez seja honrar pai e mãe. Talvez seja descansar um pouco mais. Quais são as 3 áreas da sua vida que precisam de um cuidado especial? Eu quero desafiar você a começar a trabalhar por essas 3 áreas. Orar ao Senhor nessas 3 áreas. Clamar a bênção de Deus nessas 3 áreas. Que diante de uma mensagem como essa e de uma série como essa que a gente termina, há aqueles que estão focados demais em viver santamente para Deus, de maneira santa para Deus. Há aqueles que estão vivendo uma montanha russa no relacionamento com Deus. Ora estão muito afim e horas em outros momentos não querem saber de nada. Mas existem aqueles que infelizmente já desistiram deliberadamente de obedecer a Deus nas suas leis. Eu espero que não seja o seu caso. Mas ainda se for, eu quero desafiar você em nome de Jesus a não desistir de obedecer a Deus deliberadamente. Tudo posso naquele que me fortalece. Vencer o adultério está sendo um desafio para você? Tudo posso naquele que me fortalece. Guardar o nome de Deus está sendo um desafio para você? Tudo posso naquele que me fortalece. Guardar o nome do irmão, do próximo, está sendo difícil para você? Tudo posso naquele que me fortalece. Vencer a cobiça está sendo difícil para você? Todo mundo prosperando e você tendo a impressão de que sua vida vai para trás, está difícil? Salmo 37 diz: não tem inveja dos malfeitores, nem dos que praticam a iniquidade, porque eles vão definhar como a erva do campo. Tudo posso naquele que me fortalece. Está difícil não matar alguém, não furtar. Seja qual for a área que você identificar, ouça a voz do Senhor que lhe diz: meu filho, todas as coisas são possíveis na minha presença e no meu cuidado a você. E há uma canção que expressa muito bem isso. Eu quero convidar você para a gente cantar. No primeiro momento que o grupo cantar, você vai ficar sentado mesmo e orando, ouvindo, olhando para a letra que está aqui, tentando entender o que Deus está falando ao seu coração, tentando ouvir a voz de Deus para você. E aí num segundo momento a igreja vai ficar em pé e nós vamos cantar juntos, vamos clamar ao Senhor que nos abençoe, que nos renove, que nós saiamos daqui com a certeza que já nos foi colocada de que Deus é bom, mas com a certeza também de que todas as coisas são possíveis naquele que nos fortalece. Te louvar, Senhor, te agradecer. Há tantas formas e expressões diferentes para fazermos isso. Mas o que eu quero mesmo é que o meu coração seja grato ao Senhor. Não quero pôr o meu coração naquilo que não é meu. Mas eu quero vencer, quero ser obediente ao mandamento, à lei de Deus, que o Senhor mesmo me fortalece para isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em primeiro momento, permanecer